Ok, voltamos com JMV Notícias, hoje entrevistando o ex-presidente da Câmara de Vereadores e vereador por 2 mandatos lá de Indaial, o Denilson Lana, do Partido dos Trabalhadores. Me disse o seguinte, eu até ia fazer uma pergunta no intervalo comercial. O PT, o ano que vem, deve sair com candidatura própria, Denilson? Acredito que sim, até porque o PT, acho que na história de Indaial, ou pelo menos na história política recente, o único partido que saiu com chapa pura, e foram 4 eleições com chapa pura. A primeira disputa em 96, acho que foi em 96, e depois aí 2000, né, onde foi vencedor, 2004, e no último ano também com chapa pura. Até se falava em uma derrota esmagadora do PT na cidade de Indaial, na verdade, como partido, ele foi vitorioso. Porque nenhum partido isolado, se você pegar a votação total do prefeito Serginho e dividir pelo número de partidos que integram a coligação, você não alcança os votos que o PT alcançou sozinho. Então, e acredito sim que o PT deva sair novamente com chapa pura. Na sua opinião, se fala muito o nome do ex-prefeito Olímpio Tomil, outros nomes lá que já estão, de repente, que podem ser uns prováveis candidato a prefeito? O Olímpio Tomil, em função dessa condenação que ele teve recente no Tribunal de Justiça, ou seja, em segunda instância, ele fica impedido. Não pode concorrer. Não pode concorrer, tem o direito suspenso político. Ele está tentando, e acredito, seus advogados recorrerem ao STJ, mas para recorrer ao STJ tem que preencher certos requisitos. Todos têm direito ao duplo grau de jurisdição, ou seja, 2 julgamentos, mas o terceiro não é um direito, é uma conquista. Você tem que preencher alguns requisitos. A decisão do tribunal tem que contrariar alguma lei federal, a Constituição ou a jurisprudência no todo. Mas ainda que ele consiga recorrer, e como veiculou muito bem a matéria no Jornal do Médio Vale, ainda que ele consiga recorrer e suspender os efeitos dessa condenação, e a candidatura dele esbarraria na lei da ficha limpa. Porque a lei da ficha limpa diz que quando você for julgado e condenado por um órgão colegiado, você não pode mais ser candidato. Até a única saída para ele seria que esse processo corresse rapidamente e ele fosse absolvido. Então praticamente está fora do páreo. Na minha opinião, está fora do páreo. Quais outros nomes? Tem os atuais vereadores, o vereador Almir Kim, o Carlos Mandel, o Calinho Mandel, e os nomes tradicionais do partido, o nome da Marlete Gonzaga, que foi vice-prefeita, e outros companheiros. Seu também, Denilson? Meu nome está à disposição do partido, mas eu não, como eu lhe disse, não tenho mais participado de reuniões, não tenho contato, não sei realmente como é que anda, se já está começando uma articulação, uma discussão sobre nomes para Você não foi chamado ainda para conversa? Não, nós recebemos convites para participar das reuniões do diretório, mas eu, infelizmente, algumas vezes por compromisso e outras vezes por realmente não ter, naquele momento, querido participar, não participei das reuniões. Então, não sei como anda, mas acredito sim que o PT vai de chapa pura e acredito até na possibilidade de vitória pelo trabalho que foi feito nos 2 mandatos, porque nós tínhamos divergência sim com o prefeito Olímpio Tomil, mas era na divergência no campo da ética, algumas coisas que aconteciam erradas lá dentro e que nós não víamos providências serem tomadas, mas em termos de administração, em termos de governo, de obras, de ações, eu não tenho dúvida que os 2 governos do PT, e mesmo que você pegue separadamente cada mandato, foi melhor do que o atual e foi muito melhor do que o que antecedeu o PT na cidade de Indaial. Então, quem seja o candidato, quem quer que seja o candidato do PT, acredito que tem possibilidade sim de vitória. Não vai ser fácil se for mantida a coligação, que é muito grande, é muita força. Na época do PT, que governou Indaial durante esses 8 anos, diziam, não, mas o Olímpio contratou, chamou para o primeiro escalão secretário, muita gente de fora que não conhecia a realidade de Indaial,
a crítica foi muito grande nesse sentido. Foi, e até porque assim, ela foi difundida e aumentada e muito, ampliada muito pela Câmara de Vereadores, que eram 11 vereadores de oposição. Né? Na verdade, não eram tantas pessoas assim. No segundo mandato, talvez, primeiro escalão, eu não lembro, acho que tinha uma pessoa de fora no segundo mandato. No primeiro, tivemos na Secretaria de Saúde a Fabiana Neves, que fez um bom trabalho, né? E o Armando Ferrari, mas o Armando Ferrari não veio. O chefe de gabinete, na época... O Valdir Vedovato. Esse veio mais adiante até, né, com quem nós tivemos grande divergência. Exatamente. Não era tanto como as pessoas falavam, eles ampliaram e muito esse fato. Né? Embora que era um direito do prefeito e que se eu fosse prefeito e se tivesse pessoas capacitadas para fazer um bom trabalho, não importa de onde vem. Hoje na nossa cidade, Timbó, Indaial, tem muitas pessoas que vêm de fora, que fazem um bom trabalho. Né? Acho que isso não é mais importante. O importante é o resultado do trabalho. Me diz o seguinte, está aqui na edição do dia 13 de junho do Jornal do Médio Vale, diz que vereador, se referindo ao Denil Sulano, é absolvido da acusação de improbidade administrativa. O Tribunal de Justiça, por unanimidade, profere sentença de absolvição a Denil Sulano. Conta para o nosso internauta, o que foi esse fato aí que gerou toda essa... uma ação inesperada da minha parte. Na verdade, foi a segunda ação por improbidade que eu sofri enquanto presidente da Câmara, né, e absolvido nas duas por unanimidade no Tribunal de Justiça. Fiz a minha própria defesa como advogado e digo para você, Salme, para você, telespectador, que a gente tem muitos prazeres na vida, tive muitos prazeres na vida, mas o prazer de ver a justiça sendo feita ao vivo, como eu vi no tribunal, é algo assim inexplicável, é emocionante e gratificante. Né? Pena que isso demora. Né? E graças ao bom Deus, eu fui meu primeiro cliente como advogado, digamos assim, porque imagine o transtorno que isso me trouxe na minha vida pessoal, na vida política, e isso também me trouxe prejuízo na eleição. Né? Vida financeira. E imagine, financeira, e agora imagina se eu ainda tivesse também que contratar um profissional, advogado, para fazer essa defesa. Então, a primeira ação foi aquela do nepotismo, onde eu fiz um projeto de lei aprovado na Câmara de Vereadores, proibindo a contratação de parentes, mas eu tinha um cunhado lá meu, há 14 anos exercendo um cargo comissionado, e eu não lhe demiti. E o presidente da Câmara sequer tinha poder para fazer essa demissão, porque lá quem contrata e quem exonera é a mesa diretora. Eu era presidente, precisaria de assinatura de outras pessoas. Então, o Tribunal de Justiça... Eu fui condenado na cidade, inclusive, né? O promotor entrou com a ação, eu fui condenado, mas o tribunal acatou meus argumentos, absorveu, os desembargadores comentavam durante o debate, nos julgamentos, que era um absurdo. Se o servidor estava lá 14 anos antes de eu chegar à presidência, como é que poderia ser nepotismo? Porque nepotismo é favorecimento. E essa segunda ação, na verdade, também fui condenado nas cidades por conta da contratação de um assessor jurídico para aquela comissão processante que teve na Câmara de Vereadores, que processou, né, julgou o ex-prefeito Olímpio Tomil. Foi uma contratação solicitada por escrito pelo presidente da comissão, pelo relator, e antes de fazer a contratação, eu disse a esses vereadores que só faria a contratação após ouvirmos o Ministério Público. E nós assim fizemos, fomos em 4 ou 5 vereadores, assessores ao gabinete do promotor, apresentamos a situação, ele não colocou nenhum óbice a essa contratação, não via problemas, desde que se a Câmara entendia que era necessário, não haveria problemas, até porque era por um período curto. Né? Mas após isso houve uma denúncia sobre essa contratação, que teria passado o valor da licitação, que é 8 mil, até 8 mil você não precisa licitar, mas na verdade foi escolhida a modalidade de licitação errada, que foi escolhida a dispensa de licitação por valor abaixo do limite de 8 mil, e na verdade era por inexigibilidade de licitação, quando é uma pessoa que tenha um notório conhecimento público, né, no saber jurídico, um conhecimento jurídico, que era o caso da pessoa contratada, tipo assim, você vai contratar Chitãozinho Chororó. Certo. Não adianta você fazer uma licitação porque você quer Chitãozinho Chororó para o show na cidade. Então, é a mesma coisa, na área jurídica, você contrata um profissional que é especializado, e esse aí profissional era especializado na área de CPIs e comissões processantes. Então, houve interesse público. E
Fui condenado e recentemente o tribunal também me absolveu por unanimidade. Mas você, depois de tudo, chegou lá, conversou com o promotor. Poxa, promotor, o senhor disse que não via problema, como é que agora me condena? Na verdade, nós argumentamos tudo isso na defesa, no processo, e o promotor alegou que em momento algum... ali, no cara a cara, não chegou? Não tivemos mais essa conversa, né? Até porque eu coincidentemente, tive uma visita na minha sala, presidente de uma pessoa, que me disse que se eu ficasse mais quieto, se eu baixasse a bola, não denunciasse mais prefeito, ficasse mais na minha, o promotor nem entraria com essa ação. Né? Essa pessoa disse que não falava em nome do promotor, mas que ficou sabendo. Né? E coincidência ou não, eu desafiei, eu disse, não, eu tenho aqui a Câmara de Vereadores de Indaial, fraudou licitação para contratação de contabilidade por 10 anos, eu fiz a denúncia, com toda a documentação, com cheques trocados, realmente um esquema assim, e o promotor arquivou, disse, vou usar esse arquivamento na minha defesa. E coincidência ou não, na outra semana ele entrou com ação e conseguiu minha condenação. Mas nunca mais tive uma conversa próxima com ele, porque depois das duas ações assim ficou meio difícil um contato. Tá certo. Denilson Landa, eu quero agradecer a sua presença, esse nosso primeiro encontro aqui na JMV TV, no JMV Notícias. Quero agradecer a sua presença, eu acompanhei durante um período você, quando vereador lá, a gente sabe da sua lisura, sua honestidade, a gente já até estava conversando fora do ar, eu gostava sempre de entrevistar, como gosto ainda, o Denilson Landa pela objetividade dele. É sim, sim, não, não, né? Não tem, às vezes você chama um entrevistado, ele já diz, olha, vê lá o que você vai perguntar, não me pergunte coisa difícil. Denilson não, né? Sabe, não sabe. Não, e a gente sempre procurou ser verdadeiro e honesto na coisa pública, por isso, para mim no começo foi muito difícil aceitar essas ações de improbidade, as palavras utilizadas eu confesso, chorei. Exato. Chorei muitas vezes em ler complicado. A matéria, a denúncia, da forma como ela era colocada, a minha pessoa, e lhe garanto, talvez, e devemos ter tido presidentes da Câmara de Vereadores honestos quanto eu, mais honesto que eu, certo. Garanto que não teve, mas talvez igual, acredito que tivemos vários. Então procurei sempre administrar da melhor maneira possível, né? E por isso, sempre falei a verdade, no ar, fora do ar, às vezes os adversários políticos até se surpreendiam porque eles não acreditavam, poxa, mas o cara está falando tudo, a estratégia política, tudo. Então sempre tive essa facilidade, ou seja, se me perguntar, eu falo a verdade, doa quem doer, e a gente depois aguenta as consequências, é verdade. Sim. Mas sempre foi um prazer ser entrevistado por você, um prazer estar aqui. Quero desejar sucesso a você, ao Evandro, toda a equipe do JMV TV, a esse projeto, que ele ainda dê muitos e bons frutos para a cidade de Timbó e toda a região. Obrigado ao ex-vereador Denilson Landa. Só para encerrar, eu quero dizer, olha, nesse país, quando você é honesto, você paga um preço alto. Não é verdade, não é fácil. Bom, gente, Vini, vamos embora, nosso tempo já está esgotado com essa entrevista que eu fiz com o vereador, ex-vereador Denilson Landa. Estamos indo embora, agradecendo a audiência do nosso internauta. Lembrando, reprise logo mais às 19, 21 e 23 horas, né? E depois no YouTube aí que você pode acompanhar todas as entrevistas que a gente faz aqui no JMV TV. Forte abraço, bom descanso a todos os nossos internautas e até amanhã neste mesmo horário.